Boa noite, meus bens. Cheguei acompanhada novamente, né, Amora? Live diretamente da casa de mamãe e de papai. De novo. Porque, né, hoje é dia de jantar especial, a gente já facilita a vida aqui. Já fica por aqui. E aí, meus bens, como estão? Como estão nessa sexta-feira? Batemos a meta, né? Essa semana. Então vamos falar sobre amizade na visão sistêmica. Então essa semana eu postei a foto pra vocês, né? Que foi aniversário de uma grande amiga minha. A gente fala que a gente é irmã de alma, é companheira de jornada, porque estamos aí, acho que 16 anos de amizade. Então a gente já acompanhou muitas fases diferentes uma da vida da outra. E aí não podia deixar de fazer um post pra ela, fazer um feliz aniversário pra ela ali. E achei interessante trazer esse tema pra vocês, né? Como é que a gente vê essa questão da amizade na filosofia sistêmica. E vocês gostaram da sugestão, então cá estamos nós. E pra começar falando, né? Dentro do pensamento sistêmico, o que a gente considera vínculo, né? Quais que são os vínculos sistêmicos que a gente forma com as pessoas? Então, a gente tem vínculo com a nossa família, né? Com todos os nossos ancestrais, pai, mãe, irmãos, toda a família. E vínculos com os parceiros sexuais, né? Os relacionamentos afetivos. Esses são os vínculos que a gente considera dentro do pensamento sistêmico. Fora os vínculos de prejuízo e benefício. Então, as pessoas que foram ou muito beneficiadas por algum ato da família, ou seu, ou alguém que foi muito prejudicado por alguma questão da família, ou seu. Então, tudo isso são formas de gerar vínculos dentro do pensamento sistêmico. E esse gerar vínculos dentro do pensamento sistêmico é quando a gente coloca naquela questão da lealdade, de quando se acontecer alguma coisa, pode gerar algum sintoma por identificação, é isso. As amizades, via de regra, se elas não entram, né, nessas questões, ela não entra também dentro dessa parte que a gente fala da vinculação sistêmica. O que ela é? Ela é uma ponte de identificação, de repente, tanto para as coisas boas, como de repente aí para algum desafio, né? Então, nós, enquanto seres humanos, nós atuamos em projeção. A gente está em projeção, gente, o tempo inteiro. A gente está colocando para fora as nossas imagens internas o tempo inteiro. E aí a gente pode voltar naquela live da opinião, né? Lembra que eu falei? A opinião, ela vem carregada dos nossos julgamentos internos, das nossas visões, do que a gente considera aí dentro da nossa realidade como verdade, daquilo que o meu sistema traz de informação. Então, tudo isso fica dentro dessa esfera. O que é importante colocar também, né? Que quando a gente fala em amizade, essa ponte de identificação pode trazer sim uma projeção, né? Então a gente de repente vê em algumas dinâmicas de amizade a relação de dependência e codependência. Então tem que perceber todos os lugares. E aí lembra que eu falo pra vocês, gente? É sempre pra vocês observarem de qual lugar, né? O que está por trás quando que vocês fazem algo, quando vocês falam algo. Então, qual é o lugar da amizade dentro do coração de vocês? Então, por exemplo, às vezes pode estar projetando uma relação com a mãe ou com o irmão, que de repente foi excluído, não pôde estar, ou qualquer situação. E aí, então a gente vê. Porque o que a amizade precisa ser, gente? Precisa ser leve, precisa fazer sentido. Porque são duas pessoas que escolhem caminhar juntos por um tempo, ou por muitos anos, ou por uma vida inteira, dentro do que faz sentido na vida de cada um, para estar nesse lugar da amizade. Então, né, tem muitas pessoas que têm dificuldade de encerrar ciclos, né? Poxa, acha que vai perder a amizade. Às vezes a gente precisa encerrar ciclos na nossa vida, a gente muda conforme o tempo, as amizades também vão trocando, vocês já devem ter observado isso, né? Então, por exemplo, são raras as amizades que a gente tem desde a infância, por exemplo, porque a gente vai mudando, é natural, tá num emprego, tá num momento de vida, tá fazendo a faculdade,
Existem vínculos que são carregados, existem amizades que a gente carrega, existem, né? Porque aí são aqueles laços que a gente forma pela vida, né? A vinculação, então, é sistêmica, mas a gente forma laços com pessoas. E esses laços, eles ficam presentes em nossas vidas até onde faz sentido. Agora, o que a gente vê, né, por aí? Por conta de uma projeção, de repente, de uma falta ali de colocar pai e mãe no coração, de algum membro do sistema familiar que foi excluído, vai projetar isso nas relações e também vai projetar na relação de amizade. Então, aquelas amizades muito tortuosas, que você vê que não tem essa dinâmica do ser leve, do fazer sentido para ambos, né? Então, uma coisa que a gente precisa também trazer muito claro, principalmente quando a gente fala desse lugar do pensamento sistêmico, é ego adulto, ego infantil. Quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente está sempre olhando pro ego adulto. A gente precisa estar no nosso adulto se a gente quer estar nesse pleno desenvolvimento para a vida. Então, eu, no meu ego adulto, entendo que existem amizades que vão percorrer, né, laços que vão, de repente, a vida inteira me acompanhar, e existem laços que, às vezes, não vão mais estar presentes, né, não vão estar mais no dia a dia ou nas comemorações, porque cada um fez pro seu caminho, cada um seguiu para um lado e tá tudo bem. Então, no nosso adulto, a gente consegue olhar para tudo isso, entender que a gente põe para todas as pessoas que passam na nossa jornada um lugar de reconhecimento, de gratidão pelos momentos vividos e segue para aquilo que faz sentido. Vai ter gente que vai acompanhar, vai ter gente que não vai acompanhar. No meu ego adulto, eu consigo entender que isso está tudo bem. Mas quando eu estou no meu ego infantil, eu tenho muita dificuldade de encerrar ciclos e de entender que as pessoas seguem os seus caminhos. Então percebam dentro do coração de vocês qual é o lugar dos amigos de vocês. Será que não existe uma projeção dessa relação de amizade de alguém da sua família, de alguma falta, de alguma coisa que você acredita que não recebeu? Porque a amizade precisa ser leve e ela precisa fazer sentido. E o que é mais imprescindível de tudo, né, gente? Nas relações de amizade isso fica muito claro. Como qualquer outra, o equilíbrio entre trocas. Porque não tem como manter uma amizade que aí não é vinculação sistêmica, ou seja, você escolhe os amigos que você quer ter por perto, você escolhe os laços que você quer manter, você escolhe aqueles que você quer estar próximo nesse lugar de amizade. Então é imprescindível que haja o equilíbrio entre dar e receber. Porque uma vez que isso não ocorre, né, uma amizade só quer dar, alguém só na amizade só quer dar. Só quer dar conselho, só quer dar, proporcionar, só quer desequilibra a relação de um certo ponto que aquele que dá demais estraga e acaba com as relações. Então, nas relações de amizade, a gente precisa estar sempre também ali equilibrado. Dá um pouquinho, o outro toma, recebe, dá mais um pouquinho. Então, por isso que precisa fazer sentido, né? Então, voltando, recapitulando, vínculo sistêmico, com quem que nós temos vínculos sistêmicos, né? Aí a amizade à luz do pensamento sistêmico. Toda a nossa família, né? Então, os nossos pais, nossos ancestrais, aqueles que tiveram algum benefício, né? Alguma questão de benefício ou prejuízo em decorrência de alguma ação de ancestral ou meu. Então, gente, responsabilidade aí, né? Sempre. E também os parceiros sexuais, os relacionamentos amorosos. Esses aí formam os vínculos que aí podem gerar sintomas quando algumas coisas não são observadas, podem gerar dificuldades, podem gerar identificações que ficam lá no nosso inconsciente e a gente aí com a constelação, traz à luz da constelação, de repente, aonde que está a sua identificação. Os amigos, eles são pontes, eles são laços que a gente escolhe para a nossa vida. Então, a grande reflexão é, em qual lugar do seu coração estão essas amizades? Em qual lugar do coração você coloca isso? É difícil para você encerrar um ciclo com um amigo? E veja que o encerrar um ciclo não é necessariamente deixar de falar, né, colocar aquela pessoa para escanteio, não. É de você entender quem caminha junto. Quem caminha junto pode mudar sim, dependendo do tempo, como pode não mudar. Né? Veja o caso dessa minha amiga, que a gente já tá aí, já tá companheiras de jornada há 16 anos. E a gente tava até conversando no domingo que ela veio pra cá, ela participou do workshop no final de semana passado. E a gente tava conversando, ela falou assim,
Uma coisa que eu acho que nos manteve junto esse tempo todo, além da gente sempre, né, observar a questão do equilíbrio entre dar e receber, então as nossas trocas são muito valiosas, a gente escolhe estar juntas, existe um equilíbrio entre o que a gente troca, é porque a nossa essência em si se manteve, né? Então a gente mudou muito, mudou de visão. Eu fui pro pensamento sistêmico, falava pra ela ainda não estava no momento dela de absorver, depois ela foi. E a gente troca muito, ela tem uma visão empresarial, uma visão de negócios maravilhosos, que é uma coisa que eu estou desenvolvendo agora. Então vocês percebam, entrou a maravilhosa, falando dela. Então vocês percebam qual é o lugar, né, das amizades. Você mesma, é você mesma que eu tô falando, da nossa conversa no domingo. Então, você que a nossa amizade aí teve, né, tá aí há tanto tempo, porque a gente tem trocas valiosas, né? Então, existe algo que eu dou, algo que ela recebe e vice-versa, e a nossa essência aí, o que nos manteve unidas desde sempre, se manteve. E é o que às vezes a gente não acompanha, né? Então, por exemplo, as amizades de faculdade, as amizades de um determinado emprego, existem aquelas que vão permanecer porque houve uma identificação de alma, porque houve ali uma identificação entre essências, porque existe algo valioso ali, um laço que foi construído. Existe, mas existem aquelas que vieram para ir, né, como ponte, trazer algo precioso pra gente, trocar com a gente, né, determinado momento, e que vão seguir o seu caminho, e tá tudo bem. No meu ego adulto eu entendo que tá tudo bem. No meu ego adulto eu entendo que ciclos se encerram, que aquelas pessoas que eram super próximas da gente em determinado momento da vida, pode ser que amanhã não seja mais, porque eu tenho pai e mãe no meu coração. Eu sei qual que é a minha verdadeira fonte, minha ponte, meu combustível. E as pessoas, né, os amigos, eles estão nesse lugar da gente enfeitar ainda mais a nossa vida, de trazer ainda mais experiências, da gente trocar, da gente se transformar, da gente abrir a cabeça, mas que não necessariamente é aquela coisa do tipo, as pessoas que têm um apego gigantesco, né, a isso. Então perceba qual é o lugar, perceba em qual ego você tá. Você tá no ego adulto, aquele que entende os ciclos que se encerram, o que precisa ser feito, faz aquele balanço do aquilo que é possível e daquilo que eu quero, ou no ego infantil que grita e berra para que suas vontades sejam aí atendidas a todo momento. Então, essa é a grande reflexão sobre a amizade no pensamento sistêmico, segundo a ótica do pensamento sistêmico. Vocês vão ver que vincula muito também com a questão da opinião, porque equilíbrio entre trocas, lembra? Então, assim, porque eu sou amiga, eu vou chegar falando, dando ordem, vou colocar todas as minhas vontades acima, não sei o quê. Não, porque se eu sei o meu lugar no mundo, se eu tô cheia de mim, tô cheia de pai e mãe, eu sei que o outro tem o destino dele. Eu sei que o outro tem a visão dele. Se ele me pede uma opinião, eu dou uma opinião de um lugar muito saudável. Um lugar, lembra que a gente falou sobre opinião na semana passada? Vale rever aquela live. Porque quando a gente está no nosso lugar, gente, a gente está no mundo de maneira muito mais saudável. A gente consegue olhar para os outros respeitando os seus destinos, sem precisar ficar metendo, por mais amigo que seja, ficar metendo de repente o bedelho ali onde não é chamado. Então percebam sempre qual é o lugar. Qual é o lugar de vocês dentro das relações? Esse lugar está sendo observado? Você está conseguindo não se colocar em situações que você não foi chamado, não foi solicitado? E por mais que seja uma amiga de 500 mil anos, perceba e honre a dignidade dessa pessoa, que às vezes só quer o seu ombro amigo, ela não quer que você dê ordem, porque ela tem pai e mãe. E se por acaso existe uma projeção né, nessa relação aí, do outro colocar em você decisões grandiosas, do outro colocar em você alguma expectativa, alguma projeção, perceba onde você alimenta isso também. E devolva o seu amigo ao pai e à mãe dele, que isso é o mais saudável que a gente tem para fazer. Que cada um tem um destino grandioso, tem seus próprios desafios, assim como tem bênçãos. E o que a gente pode fazer de maneira mais saudável é se colocar no nosso lugar, para no nosso lugar a gente conseguir trocar com o outro de forma mais saudável, mais pontual, mais maravilhosa, né, gente? Deixa eu ver o que a Rô colocou aqui. Amizades são importantes para a nossa caminhada. Exatamente. Sempre com respeito e amor, né? Então, a gente não vai apagar as pessoas da nossa vida, porque aí a gente está desrespeitando outra ordem, né? Que é pertencimento. Então, pertence, a pessoa passou, deixou o que precisava deixar. Às vezes,
Pode ser que reencontre, pode ser que refaça o laço, e pode ser que não, mas pertence, né? E aí a exclusão também, né? Quando a gente exclui algo da nossa história, ela invariavelmente volta. Por quê? Pra gente olhar de novo, porque algo ali precisa ser visto. Então, que a gente consiga, né? Quanto mais a gente conseguir colocar, gente, as 3 leis sistêmicas aí, pertencimento e hierarquia, que aqui não existe na amizade, e equilíbrio entre dar e receber em todas as nossas relações, observando o nosso lugar nas nossas relações, as coisas fluem melhor, né? Então, um convite é sempre que vocês façam uma reflexão, porque não é para responder para mim, é para vocês responderem para vocês, dentro do coração de vocês, aonde eles estão. Será que existe uma projeção? Eles estão num lugar saudável? É uma troca? Existe equilíbrio entre troca? Como que isso tá aí dentro? Certo? Alguma dúvida, meus bens? Eu gostei desse formato de live mais rapidinho, né? Porque com 20 minutinhos vocês conseguem ver. Aí a gente deixa mais extenso sempre que a gente tiver alguma troca. Eu tô aqui, ó, a gata já deitou, já sossegou o facho dela aqui. Certo, minha boneca? Falei de você demais hoje. Elise Moreto é a minha companheira de jornada, gente. E que vocês também saibam valorizar, né, esses laços. O limite da ajuda vai no limite daquilo que lhe é solicitado. Por exemplo, a questão da opinião. Sua opinião foi solicitada? Foi encomendada? Naquele vídeo. Ela foi solicitada? Se sua opinião for solicitada, se sua ajuda é solicitada, você pode sim, aí dentro do seu lugar, observando a sua postura, qual que é a conversa interna, porque lembra que o nosso olhar está carregado dos nossos julgamentos, da nossa história, das nossas histórias CPF, história aí quanto a gente traz de registro ancestral, registro da nossa história aí, do nosso clã. Então, posso ajudar? Claro que eu posso ajudar. Sua ajuda foi solicitada? A ajuda que ajuda, ela respeita a dignidade e a história do outro, né? Então, existe um limite também para uma ajuda saudável. Existe um limite para você dar uma opinião, porque você pode estar influenciando diretamente no destino de outra pessoa. Aí você que já nasceu no débito, cheio de emaranhado, porque todo mundo, tá, gente? Todo mundo nasceu emaranhado. Todo mundo, tá? Todo mundo. Certo? Tá entendido que foi todo mundo? Todo mundo. Eu, vocês, geral. Então, assim, quando a pessoa tá muito ali no sintoma, fala, ih, emaranhado. Então, assim, tá pra todo mundo, tá? Mas você já tem os seus para lidar. Quando você observa a sua postura nas suas relações, você evita pegar novos. Olha que maravilha. Então, por exemplo, essa questão da amizade, né? Sua amiga vem te contar de algum caso dentro do relacionamento dela afetivo. Você é cheio, carregado das suas... Opa, desculpa, gata. Carregado das suas projeções. Coloca nela aquilo que você traz internamente do seu registro CPF, das suas experiências, da experiência do seu clã. Então você pode estar interferindo na vida de um casal, triangularizando uma relação. Isso também é triangularizar uma relação. O que é o mais adequado? O que seria o mais saudável, né? Gente, é engraçado, né? E ainda hoje as pessoas, quando elas perguntam a minha opinião, porque nunca é à toa, tá? Quando eu trago um tema pra vocês, geralmente ele está sendo aqui, ó, vivido na minha vida. As pessoas, elas sabem a resposta das questões delas. Elas sabem. O que muitas vezes elas querem é uma validação externa, para saber se o caminho tá correto, se a percepção do outro é a mesma. E tá tudo bem, se a gente faz, né, que nem eu tenho essa relação maravilhosa com essa minha amiga. Ela fala, posso dar uma opinião? Ou me pergunta, me dá a sua opinião? Eu faço toda essa observação interna e falo, mas o que faz sentido para você? Qual é a sua visão? O que você sente vontade de fazer? Porque, veja, ela tem um destino grandioso dela, vocês todos têm um destino grandioso de vocês. Então, nesse lugar, eu posso até, eu emito a minha opinião, eu me posiciono, porém, eu sei o limite da minha ajuda. Eu devolvo para o outro aquilo que é dele. Então, a gente coloca, mas, olha, a minha opinião, como você pediu, a minha opinião é essa dentro do que eu... né, o que eu tenho aí como experiência, do que eu tenho para onde falar. E se você não tem como contribuir,
Você já fala, eu não sou capaz de opinar, gente. Glória maravilhosa, postura sistêmica, e todo mundo tirou o maior sarro dela. Não sou capaz de opinar sobre isso. Mas me conta, qual que é o seu sentimento em relação a isso? O que você sente vontade de fazer? Você precisa de ajuda, se você precisa de apoio, como eu posso te ajudar do meu lugar? Sem interferir no destino, na dignidade do outro. Porque sabe quando que a vida fica pesada, gente? Quando a gente quer carregar o nosso destino e os dos demais. Quando a gente quer cuidar das nossas questões, às vezes a gente nem cuida daquilo que é nosso e quer cuidar do outro. Aí você fica lá toda coisada, pega os teus emaranhados, põe no bolso, pega os outros emaranhados, põe numa mochila e quer viver a vida. Com que fluidez? Nenhuma. Então aqui é realmente para trazer uma reflexão de quais são os lugares que vocês estão. Quais são as posturas? Né? Porque para tudo existe limite, gente. Existe limite para opinião, de um lugar saudável, existe limite para ajuda, existe limite, inclusive, assim, nas relações até com os nossos animais de estimação. Vocês sabiam disso? Que até nos bichinhos a gente projeta as coisas, aí eles ficam tudo cheio de sintoma. Então, que a gente saiba olhar cada vez mais. Eu toda vez esqueço de colocar o tema da live aqui. Vai ficar disponível, Caio, eu vou deixar ela salva. Certo, meus bens? Fez sentido para vocês? Contribuiu hoje? Essa live contribuiu com vocês? Quero já deixar aqui avisado, vocês coloquem um save the date aí, pessoal da Baixada Santista, que dia 22 de outubro teremos grupo de constelação, workshop de constelação aqui em Santos. Vou divulgar em breve. O pai tá falando no fundo, tô na casa deles, ele fala no fundo quando ele quiser, entendeu? Vocês vão ouvir o ruído aí por trás. Então já salvem a data aí pra gente fazer esse workshop. Vai ser de manhã, minha intenção é fazer das 9h30 às 9h30, meio de meia, pelo espaço, então vai ser bem legal. A gente vai trazer dinâmicas aí de um exercício sistêmico, vou abrir a vaga para constelação, para quem quiser fazer a constelação em grupo, e vamos seguindo aí. E que bom que fez sentido para vocês, a live vai ficar gravada, a gente vai continuar trocando. E muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal de Mogi, em breve teremos novidades também, tá? Estou só aí terminando os detalhes para poder divulgar também, mas teremos novidades. Gosto. Certo, meus bens, uma boa noite, que vocês façam uma ótima sexta-feira, que vocês consigam olhar cada vez mais aí do lugar de vocês, com muita amorosidade, primeiro para vocês, para as histórias de vocês, para aqueles que vieram antes, para que assim vocês não precisem projetar ou ficar em ego infantil pela vida, que quando a gente está abastecido de pai e mãe, quando a gente está aí inundados da nossa história, as nossas relações também ficam mais leves, porque a gente sabe qual é o nosso verdadeiro lugar na nossa família e consequentemente no mundo. Então é isso, faça uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, a gente vai trocando. Um beijo, muito obrigada pela presença de vocês e até mais.